Deixa eu fazer uma outra pergunta, Benedito. Tem uma pergunta do nosso público, mas eu queria avançar um pouco nessa questão que você falou dos CACs com Bolsonaro. E sair um pouco. Ainda vou falar de segurança, mas eu queria falar de um negócio que eu acho mais sério. Eu li o relatório da Polícia Federal, aquela investigação de 876 páginas, e a gente teve em execução, desde pelo menos 2021, segundo a investigação, uma tentativa de golpe no nosso país. Sim. Que o Alexandre de Moraes, que me perdoe, e a Polícia Federal também, eu duvido que tenha acabado no dia 8 de janeiro de 2023. A PGR apresenta uma denúncia para delimitar um tempo ali do crime. Você acha que esses CACs, além da questão do crime organizado, do cotidiano que a gente vê, o Bolsonaro também liberou para a galera aplicar golpe também no Estado? Olha, quando você tem uma política de liberação geral e vulgarização dos CACs, evidentemente que isso está dentro da lógica da tentativa de golpe. Está claro que houve uma tentativa de golpe, os responsáveis terem que ser punidos, né? Depois, evidentemente, do devido processo legal, vão ser ouvidos e com direito à defesa os principais responsáveis pelo Supremo Tribunal Federal, né? Para que esse episódio dantesco da República, da história do Brasil, não termine só com aquela situação absurda, né, de destruição do patrimônio dos três poderes, né, que evidentemente não é só vandalismo, aquilo foi armado, articulado, para ter uma resposta das Forças Armadas, ou se esperava isso, né, para criar tensão para o governo eleito. Por isso que foi importante o presidente Lula não ter decretado, naquela situação de 8 de janeiro, GLO, porque se decretar GLO, ela estava até hoje. Né? Então, eu, pessoalmente, sou bastante crítico de estabelecer GLOs para as questões de segurança pública. Isso falando em linhas gerais. Né? O resultado é muito pequeno e o custo extremamente elevado, e não é função primordial das Forças Armadas a questão da segurança pública. Evidente que ali estava se falando numa ação contra os três poderes, mas por trás da GLO estava uma situação de criar um caos, né? E a resposta seria uma resposta de uma ação militar. Um período dificílimo, né, que vivemos, e eu não tenho dúvida que essa liberação geral de CACs, né, qualquer estante de tiro chinfrim virou CACs no Brasil. Né? Foi uma liberação geral absurda. E aí teve uma ação importante, o agora ministro do Supremo, Flávio Dino, de propor ao presidente a extinguir vários decretos relacionados à liberação geral de armas. Houve decretos que liberavam 70 armas e mais de 170 mil munições. Sim. É desproporcional até, né? É o Rambo. Comum, trabalhador, né? Nem tem condições de comprar esse armamento, e para fazer o quê? Então, esses decretos absurdos, evidentemente que dialogava com a tentativa de golpe, né? Por isso que tem que ter uma regra, uma regulamentação muito rígida para os CACs, né? Para efetivamente liberar armas para colecionadores, né? Atiradores
esportivo, né? E não em situações como nós vimos, em menos de um ano, mais de 700 mil novas armas circulando no país. Né? E situações que, se fosse possível fazer uma ampla fiscalização, né, nós vimos ter muita surpresa para onde foram essas armas. Uhum. Professor, a Xanda Fontes está mandando aqui, boa noite, Pedro, companheiros, boa noite, professor Benedito, e aí tem duas declarações aqui da Mirna Rios, que é a nossa membra. Não sei se faz sentido, porém me parece que a esquerda pinta a imagem das polícias como se fossem feitas majoritariamente por bandidos. Bandidos no sentido de estarem sempre contra os civis e se pautarem pela violência e brutalidade. Esse foi um erro do nosso campo? Na narrativa, sim. Na narrativa, sim. Né? Em uma parte do nosso campo. Uhum. Por exemplo, que discutia situações, por exemplo, de desmilitarizar a polícia militar, de extinguir a polícia militar. Né? Uhum. Há uma diferença muito grande disso. Eu penso que o debate de desmilitarização deve ter 3 focos. Né? Um constitucional, das polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Um outro relacionado à justiça, extinção dos tribunais e auditorias militares estaduais. E terceiro, a mudança dos regulamentos disciplinares das polícias militares, que reproduzem, em grande parte, o regulamento disciplinar do Exército, que é uma instituição fechada, não é uma instituição de segurança pública. Ponto. As polícias militares vão continuar existindo, armadas. Né? Nós temos hoje cerca de 600 mil policiais militares espalhados no país e mais de uns 150, 160 mil policiais civis. Né? Qualquer proposta de reforma das polícias tem que dialogar com esses policiais, porque se não dialoga... Senão não tem interlocução dentro do meio, né? Deixa como está quando vira governo. Não tem um planejamento, né? Você não conversa com quem é realmente o especialista da área, né? Que é o profissional. E são trabalhadores. Eu acho que a lógica para aproximar das associações, federações, das entidades representativas de policiais é ter como pressuposto que é o diálogo com trabalhadores da área de segurança pública. A esquerda e o campo democrático não dialoga com os trabalhadores da área de segurança pública. Eu fiz controle social da atividade policial por 7 anos, né? E tenho muitos amigos policiais civis e militares, praças, oficiais, né? Porque aprendi nessa atividade, né? Primeiro que é isso que você disse, não generalizar. Né? Eu não tenho dúvida que a maioria absoluta dos policiais são bem intencionados e são vocacionados pela atividade policial. Né? Agora, a ação do policial na rua reflete o comando da instituição, o secretário e o governador. Ora, se os governantes, né, se nos últimos 40 anos a cultura de mais repressão, de incursão sistemática, tendo a lógica de que o crime está sempre nas periferias, né? Em qualquer governo, independente se é de esquerda, de direita, de extrema-direita, não muda nada. Então, tem que ter uma postura... Tem muitas propostas, Pedro, que não necessitam passar pelo Congresso Nacional, é vontade e decisão política dos governadores. Mudar os regulamentos disciplinares das PMs, compete aos governadores. Só o Olívio Dutra teve coragem de fazê-lo, mas não tinha maioria na Assembleia Legislativa, o fez por decreto. Depois saiu do governo, voltou
o regulamento anterior. Criar programas de saúde mental para as polícias. Nenhuma polícia do país garante o programa de saúde mental do início ao fim da carreira. Nenhuma dos 26 estados, do Distrito Federal e as polícias da União. Tem alguns programas que atingem aí 20%, 30% do efetivo, mas do início ao fim da carreira, nenhuma polícia no país garante isso. Ter um órgão corregedor forte, autônomo, independente das direções das polícias, para atuar com rigor em situações, aí sim, ou de desvio de conduta, ou aquelas em que policiais estão envolvidos diretamente com o crime organizado. Tem que ter uma corregedoria forte, autônoma, para atuar independente do posto, cargo ou patente de quem está envolvido. E a valorização policial, que passa efetivamente pelos salários. Você sabe que aqui em São Paulo... E o pessoal acha que isso é uma coisa que pesa pouco, né? Vocês estão discutindo salário de policial, vocês são o quê? Sindicalistas? Mas quando a gente fala de bons salários, a questão da saúde mental, isso muda o resultado na ponta, né? Mas não tenha dúvida, vai ter um outro policial na rua, né? O bico e o suicídio policial é o que mais vitimam policiais no estado de São Paulo. De cada 10 policiais, pelo menos no período em que eu fui ouvidor e fiz pesquisa sobre isso, de cada 10 policiais militares que morriam, 7, 8 não morriam em razão de ocorrências efetivas. Morriam ou fazendo bico, porque não tem cobertura da instituição, ou cometendo suicídio. Então, é muito sério essa situação. Quando está falando isso, nós estamos também preocupados com, evidentemente, com a população, vai ter uma melhor segurança pública, uma qualidade na segurança pública, mas também se preocupando com os policiais. Nós temos, contando com a Polícia Federal, mais de 800 mil homens e mulheres no setor de segurança pública. Tem que ter política para esse setor, como tem para outras atividades do Estado. Chamaram essa PEC do Lewandowski, a PEC da Segurança Pública, de PEC do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Queria te dizer, Pedro, que fui eu que dei o nome para esse sistema em 2002, quando estava na condição de um dos coordenadores do programa do presidente Lula. Eu idealizei o SUSP, pensando no SUS, no Sistema Único de Saúde. A diferença é que, para se criar o SUS, foram necessárias 17 conferências nacionais. Sim. Em toda a República, nós só tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública. É muito pouco, é quase como se não tivesse feito nenhuma conferência. Que foi no segundo governo Lula. E não se fala em ter uma segunda conferência nacional. Não, para você ter uma ideia do parâmetro, eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do Marco Legal e acompanho agora as discussões em cima da regulação das redes. Tem conferência atrás de conferência, a coisa mais normal. Como é que a segurança pública não tem algo parecido, remotamente parecido? Pois é, não tem. Talvez... E olha que nas Big Tech nós estamos perdendo, porque as Big Tech têm dinheiro. Pois é. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.